Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do CCM Cast. Dessa vez trouxemos o tão falado, tão esperado, o ídolo supremo dos bancos de dados aqui da CCM, Ricardo Portilho. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, boa tarde. Tudo bom, pessoal. Maravilha. Estamos aqui hoje com o Cleitinho, que veio fazer a nossa presença ilustre, de né? Férias, vim participar. Você tá de férias, cara? Até de férias eu venho. Isso que é um cara que é uma empresa que trabalha, hein? O cara já pensando no processo lá na frente, entendeu? Você tá ligado? Tá gravando ali. Fica aí esperto, não vou postar você, hein, cara? Pelo amor de Deus. Leozinho, segunda vez, hein, Leozinho? Meio improvisado hoje, mas tá valendo, pô. Tá aqui na mesa, tá sentado, o microfone tá aí, tá maravilha. Tomando uma de leve. Tomando uma. E o nosso Berreis, que também, na verdade, o Berreis e você participaram do primeiro episódio. Que foi naquela mesinha ali que a gente falou sobre DBA. Pra você ver como DBA é um assunto muito importante pra gente aqui na CCM. Foi boa. Boas risadas ali. Várias histórias. Aquilo lá que foi o que validou o projeto do podcast. Então, obrigado a vocês aí que tiveram essa iniciativa. Foi um prazer. Aí. Bom, vamos passar a palavra aqui pro nosso convidado ilustre que... Pô, eu nem sabia que eu estava sendo tão esperado assim. Não, cara, você não tá entendendo. Eu acho que se a gente puxar aí, o Juninho pode até confirmar. Já mencionamos o seu nome aqui no mínimo umas 20 vezes. Caramba, cara. E banco de por dados, episódio. Por episódio, fácil. Se o Cleitinho e o André estão umas 20 por episódio. Agora eu tô com medo. Não, mas é falando bem. É falando bem. Ricardo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, cara. Da onde você veio, como é que você começou, como é que funciona esse negócio? Como que você virou esse ídolo no meio do banco de dados aqui no Brasil? Cara, assim, eu sempre fui muito nerd, assim, né? Muito meio antissocial, tal. Era uma criancinha bem doente, etc. E mais ou menos na época que eu era criança, adolescente, começou computadores, tá? Computadores não existiam sempre, eles começaram. Tá? Não é sempre do jeito que é hoje, Isso, né? não é assim, não. Eles começaram. Cara, assim que eu comecei a pegar eles, eu adorei, eu me apaixonei muito porque eles me obedecem. As pessoas, Você controla. Mesmo que eu faça merda, eles fazem merda. Agora, para as pessoas, se eu falar para a pessoa pula, ela não pula. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, eu tenho uma coisa para fazer que eu controlo, né, cara? E aí me enfiei nisso, né? Minha mãe, meus pais queriam que eu fizesse direito, né? E eu estava fazendo direito e tal. E eu estava, acho que já no terceiro, eu tinha acabado o terceiro ano da faculdade de direito. Estava num estágio de economia, tal, numa empresa. Só que aí quando estava lá, a empresa estava sendo implantada, né? Estava começando a empresa, que era a Brahma. A Brahma, isso mesmo. Tudo começou daí, né? Tinha geladeirinha já naquela época. A Brahma estava começando a ter distribuição direta no Brasil. A distribuição era terceirizada e estava participando desse projeto. E eu vendo os caras se matando com a rede. Ai, a rede não passa. Não é assim, não é assim. Eu, cara, peraí. Deixa que eu faço. É assim, pronto, tá funcionando. Mesmo fazendo direito, você já era fuçado. Eu era estagiário do financeiro. E aí eu me enchi o saco e falei, não, cara, é assim. Deixa que eu resolvo esse negócio aí. Nisso o gerente falou, você agora trabalha em TI. É mesmo. E acabou. Então, fiquei fazendo direito mais uns 6 meses, larguei e estou aí em TI. TI era tudo misturado junto, né? E depois que eu fui ficando mais para programação e banco de dados. Legal. Isso é um negócio que você falou que a gente vê como ponto comum, né? Semana retrasada a gente conversou com o Gui, com o André e com o Cleiton. Todo mundo que começou a trabalhar com TI, seja hoje em banco de dados, seja com programação, começou meio que de paraquedas, vamos dizer assim. Acidentalmente. E é isso que você falou, sempre foi um negócio meio misturado. Puta, precisa formatar o computador da moça ali. Tá dando pau na rede aqui, precisa consertar. E aí, com o tempo, vai filtrando e vai especializando numa área específica. Isso foi bem especificando, né? Especificando numa área específica é maravilhoso. Você vê, isso aí vem do crescimento da área, né? Porque assim, por exemplo, banco de dados, há 20 anos atrás, cara, não tinha esse tanto de banco de dados que existe hoje. Tipo, uma empresa tinha um banco de dados e ele era desse tamanho. Sim. Então não tinha necessidade de DBA, não tinha tanto DBA, por isso que o cara fazia tudo. E como é que começou, como foi essa transição entre sou TI da Brahma, né? Para sou o cara mais foda de banco de dados no Brasil? Como começou essa transição para banco de dados? Banco de dados relacional estava meio que surgindo naquela época. Internet e Linux estavam começando, e nisso estavam começando os bancos de dados a se popularizar. Mas nessa empresa especificamente,
tinha que fazer um trabalho de portar uma aplicação de um banco de dados antigo, de COBOL, mainframe, etc., para um banco de dados moderno, em SQL Server, eu não comecei em Oracle, em SQL Server, mais moderno, tal, e etc., né? E aí aí que eu comecei a mexer em banco de dados. E também, a gente precisava pegar os bancos de dados das revendas terceirizadas e trabalhar aquela massa de dados para colocar dentro Fazer do o nosso filtro sistema. para centralizar aquilo na própria Brahma. Isso mesmo. Entendi. Então aí eu era muito mais programador do que trabalhar com dados, Entendi. né? Mas então tinha a figura do DBA. E eu tenho meu ídolo lá e ele trabalha até hoje, né? É mesmo. E ele era isso. Ele é o DBA, ele resolve. Ele é o DBA, ele resolve. Aí eu chegava nele e falava, cara, o que você está fazendo? Isso é tão legal, tão legal. Um dia ele me falou uma coisa que, cara, me abriu a mente. Ele falou, cara, é o seguinte, isso aqui que eu faço é muito fácil. O que você faz que é difícil. Meu trabalho é uma moleza. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é muito difícil, não. Eu apaixonei. Eu falei, ele ganha mais e trabalha menos? Cara, é isso. Eu quero isso. Cara, eu falei, eu quero fazer isso e acabou. E aí fui atrás de curso, certificação e etc. E ele te apadrinhou no começo para te ajudar, te dar norte? Ó, você precisa começar a fazer um curso assim primeiro, depois ir aprendendo esse tipo de coisa? Ou você foi meio por conta? Não muito, não, cara. Né? Eu tenho uma mágoa meio com ele com isso aí. Ele ajudava mesmo? assim, mas meio que assim... Já falei, não pode fazer isso, cara, e etc. Então, tinha que ir aos pouquinhos, assim. Sei. Cara, Você teve um melhor exemplo aqui dentro. Né? Acho que todo mundo aqui na CCM. Mas deixa eu te perguntar, fez muito rebuild em COBOL ou não? Direto. Cara, era COBOL em Windows NT4. E acabava a luz pra E caramba. aí corrompia os arquivos. Corrompia o arquivo, rebuild. Cara. Aí a gente colocou antivírus, porque pegou um vírus, o antivírus corrompia os arquivos e rebuild, cara. Eu cheguei a entrar numa empresa que eu tive que fazer isso aí, cara. Explica pra gente do que vocês estão falando Os agora, dados vai. estragavam, cara. Os dados estragavam e precisavam ser reconstruídos. Corrompia o dado dentro do banco de dados. Isso mesmo. E era uma coisa comum isso no COBOL? É arquivo, né, cara? Era arquivos. Era mini arquivos e aí, por alguma eventualidade lá, que eu não sei o que é, Ele corrompia. Qual que é a grande diferença do banco de dados que a gente trabalha para... Por exemplo, você abre uma planilha do Excel, é um banco de dados. O documento do Word é um banco de dados, tem dados lá dentro. Qual que é a grande diferença para o banco de dados que a gente trabalha? Isso é estático, ele está paradinho. Mesmo que você está digitando e você salva só agora, e depois só agora e só agora. Ele é estático. O banco de dados está vivo o tempo todo. Ele vai se alterando. Vai se alterando o tempo todo. Então esse momento é diferente daquele momento. Isso que faz ele ele se corromper muito fácil. Porque ele era mal estruturado, talvez? Era limitação de tecnologia. Era limitação de tecnologia do tempo mesmo. Isso mesmo. Entendi. Você trabalhou com isso já, Cleitinho? Fazer review? Nem Clipper? Graças a Deus. Nem não. Clipper. Eu comecei com um monte de dados com Oracle já. Você já começou no Oracle, aqui na CCM, né? Vida boa, né? Vida boa. Vida fácil. Eu tô nessa vida também. Você também começou direto no Aí Oracle. foi direto pro Oracle. Como é que é para vocês hoje que estão começando direto numa tecnologia que é tão boa como vocês mesmos falam, que é o Oracle, ouvir esse tipo de história dele, que começou lá para trás com outra tecnologia, com um negócio mais precário, vamos dizer assim? Cara, assim, eu de certa forma, eu comecei, acho que todo mundo começou quando é um pouco arcaico. Tipo assim, Sim. na minha época, eu tive uma outra coisa. Quando eu comecei com hardware, montar a placa. Tá. Né? Montar a placa-mãe, memória, processador, e já era muito fácil. Já tinha plug colorido, né, teclado, mouse. E eu vi os de antigo, né, mas só histórico. Que eu vi o pessoal falando, nossa, tinha um monte de jumper que você tinha que colocar, tinha isso, não sei o que, era uma burocracia. Hoje as placas têm tudo encaixe anti-burro, você não consegue encaixar ao contrário, você não consegue colocar a memória ao contrário. Eu adoro essa palavra. Já era muito fácil, né, cara? Já sempre foi mais fácil. E eu com Oracle não foi por acaso. Quando a gente foi começar, o André chamou eu e o Robert na sala e falou, ó, eu tenho uma vaga para DBA, eu preciso treinar um DBA SQL Server e um Oracle. Aí ele olhou pra mim, o que você quer? Eu falei, o Oracle, o Robert, eu quero SQL Server. Os dois por conta de SEO, o Robert gosta de Windows, eu gosto de Linux. E quando eu vi o Oracle pela primeira vez, eu fiquei apaixonado. Falei, que bagulho louco, velho. Funciona tudo. Não dá um problema, velho. SQL não funciona. Não, funciona também. Não, para, eu sei que vocês têm uma rixa. Não tem não. Eu sei que tem essa rixa aí, SQL. Tinha, né? Aprendemos Temos um DBA SQL aqui, hein? Eu tô ligado. Ele tava só no último ali, era tudo Oracle, era 3 horas com um SQL, ele tava isolado. só ali. escutando. Só aqui, ó. Ó, de verdade, TI não é lugar de paixões.
se você ficar se alimentando, você não ganha dinheiro, né? Isso, primeiro que você fica se limitando. E eu acho que eu sou um DBA Oracle melhor porque eu comecei com outro banco, depois eu aprendi MySQL, foi quando o MySQL começou, depois que eu conheci Oracle. E eu acho que isso me ajuda, porque quando eu falo, puta, isso em Oracle é difícil, isso em Oracle é fácil, isso é melhor, isso é pior. E quando eu estou falando, e eu consigo falar a linguagem dos DBAs SQL Server, eu falei, cara, isso aqui chama isso aqui chama aquilo. O segundo banco de dados, o primeiro banco de dados é difícil, o segundo é muito difícil. O terceiro que você aprende é muito fácil. Porque é tudo igual, só muda o nome. Você fala, cara, cadê tal negócio? Tá aqui. Cadê tal negócio? Tá ali. Né? Você tem uma base de comparação entre dois mundos que são talvez diferentes. Isso. E aí você consegue comparar o terceiro com os dois. Isso. Falar, não é possível que ele não faça isso. E vai atrás e sabe achar como é que é. E hoje você dá treinamento de Oracle. Isso, já. Se eu não me engano, já há 14 anos. 14 anos. Há 14 anos do treinamento de Oracle. E vamos lá então, vamos voltar nessas transições. Começou na Brahma, TI da Brahma. Começou a fazer essa transição para banco de dados, onde você ainda era mais programador do que DBA, virou efetivamente um DBA, continuou na Brahma. Isso, a Brahma virou Ambev, Ambev virou Embev, Embev virou outra coisa. Isso, dominou o mundo, comprou a Disney, sei lá mais o que e tal. Pô, foi uma grande escola, mas daí eu saí para trabalhar apenas com DBA, em consultorias, em data centers. Você ficou lá, cara? Talvez, como o Clayton diz aqui, mais do que eu gostaria, cara. Mas eu, talvez 12 anos. 12 anos, isso mesmo. Como foi a experiência de trabalhar numa empresa tão grande assim? Talvez não no sentido de banco de dados, mas a experiência de trabalhar como você mesmo disse, a empresa que está dominando o mundo hoje. Isso mesmo. Cara, embora eu já trabalhei em empresas grandes que são um saco, porque é muito grande, muito engessada e etc. Mas trabalhar na Ambev, mesmo ela sendo gigante, o máximo de gigante possível, cara, é uma experiência maravilhosa porque ela é muito portas abertas assim, né? Por exemplo, tem um negócio que eu achava maravilhoso da empresa, que é um dia por ano, todo funcionário, do faxineiro ao CEO, ao presidente, ele tem que fazer uma rota. Né? Rota é o cara saindo nos botecos perguntando quanto que você quer ver, quanto que você quer de cerveja, etc. Ele vai junto com o vendedor fazer uma rota, ou ele pode fazer uma rota de entrega, que é com o caminhão, que ninguém quer, que é com o caminhoneiro, é pegar caixa, o cacete, se assina um termo, falar eu vou me machucar, e etc. Pegar barril, etc. E eu ia na rota de vendedor sempre, né? É mesmo. E aí você vai junto com o cara lá, ó, vamos agora no boteco do seu Zé. Chega lá, o seu Zé já recebe ele com vassourada, já, porque ele não entregou, não sei o que, etc. Tá atrasado. Cara, para você aprender exatamente como que é a operação, que o cara sente lá no meio. Né? Isso é massa, né, cara? Porque às vezes não me leve a mal, mas no conforto do escritório, você não tem noção do que rola. E aí o cara fala, tá parado. Cara, e aí que tá parado, tal. Mas agora, se eu sei o que acontece lá e tá parado, eu já tomo a pressão disso e eu trabalho de outra forma. Puta, legal, cara. Massa demais. Da hora. Oi? Imagina, para uma empresa de 50 mil, 100 mil funcionários, cara, é uma puta operação do dia. Gigante, cara. E assim, nesse dia hoje ninguém vai trabalhar em departamento nenhum e a gente vai fazer isso, cara. Todo mundo vai fazer uma rota. E qual que é a rotatividade disso? É um dia específico para todo mundo ou cada dia é um? É um dia específico para a empresa inteira. Tá? A empresa para, nesse dia não acontece nada, todo mundo preparado para isso. E um dia eu tive a oportunidade de ir com um dos diretores. O diretor financeiro, eu fui com o diretor financeiro. É sorteado, tá? É você vai com esse, você vai com esse. Não é por nepotismo. Não é. É totalmente sorteado. Pô, esquema muito legal. Caramba, que ideia boa. Vocês estão quietos hoje, vocês três aqui. Você não tá achando, Juninho? E desde então, cara, sempre que eu tenho um cliente assim, que chega, eu falei, cara, eu quero ir aí conhecer. Tá? Eu quero ver a operação, etc. Quero saber como que é, né? Até tem um cliente aí, meu até hoje aí, que ele é uma indústria de álcool e açúcar. Então, porra, cara, eu quero conhecer aí como que é, né? Como é que é a operação? Me arrependi rapidamente, bem no começo já. Fui de caminhão de pau de arara. Porque ele falou, cara, você é muito longe, é 7 horas de carro, não, vou de ônibus. Você chega na rodoviária, a rodoviária é do tamanho dessa mesa aqui, né? Não, você espera o caminhão, que o caminhão vai chegar com os boia fria que pega, subir no caminhão com mochilinha e tal, etc. Cheguei na usina, o cara me mostrou a usina inteirinha, né? Não sei se ele estava me zoando em alguns momentos ou não, pôs capacete, etc. E andando, ele falou assim, vamos passear agora pela usina e vou te mostrar como que é o processo de criar álcool e açúcar. Pise onde eu pisar.
caramba, cara, nossa, eu quase grudei aqui e tal. Fui andando assim bem atrás dele, Tenso bem onde pra que caramba. tenso pra caramba. Ele, ó, ali tá pingando ácido, não passe ali porque os caras, ó, tá vendo ali que tava pingando ácido e etc, tal, o neguinho já se machucou ali, etc. E aí ele falou, agora vamos ver as colheitadeiras. Eu, aonde que estão as colheitadeiras? Estão aqui. Aí você olha assim, é um prédio, né? Uma colheitadeira, assim, né? Uma máquina E gigantesca. não chega muito perto, que assim que você encosta, ela aciona e não vai ter enterro. Não vai ter Você resto vai ser pra fazer enterro. cuspido pra lá, cara. Vamos, Cleitinho, visitar umas usinas aí? Eu trabalhei em usina já, eu conheço. Você já trabalhou em usina? Eu achei mó barato, É cara. muito legal. Quantas Mas vezes você eu já gosto participou desse podcast, cara? Vixe, sei lá. E você nunca falou que você trabalhou em usina, cara? Eu trabalhei, não falei. Eu não me orgulho muito disso. Chegou não. o momento. Chegou o Chegou momento, o momento. conta pra gente. O que eu fiquei mais impressionado em álcool é que assim, a cana não perde absolutamente nada. Eu nunca vi uma É coisa. tudo aproveitado. Tudo aproveitado. Que os caras, o líquido, né, o suco é açúcar, o que evapora é álcool. Aí eles pegam um bagaço que sobra, viram a linha, acho que é linhaça, esse é o nome daquilo, que é um negócio tipo como se coloca em planta para crescer? Como é que chama? Adubo. Tipo um adubo. Tipo um adubo. E o que sobra O eles vapor queimam. da linhaça vira um fertilizante, cara. Nossa, E ainda é- eles queimam o bagaço e gera energia. Isso, né? Não perde absolutamente nada. É Totalmente maravilhoso. né? lean o processo, É né? top. Maravilhoso. Acho mó barato, cara. Ô, Bruno, conta pra gente, o que você tava fazendo aí, cara? Batendo teclado aí no meio do programa. Conta pra gente. Finalizando as tarefas aqui. Tarefas. Problemas. Tarefa dele? Não, a dele deu tempo de Deu finalizar. tempo já acabou, fez. já. Isso, Bom não, aluno foi. eles ou não? Ótimos alunos, melhores alunos. Gosta que de tem. treinar a galera aqui da CCM. Cara, eu gosto que eles não dão trabalho, cara. Não, eles sempre Alunos puxam anti-burro. anti-burro. Tem aluno que dá trabalho já, mas quando eu falei, Cleito, quem vai participar? Ele falou, são 6 pessoas. Quem que é, Cleito, que vai Quem que participar? é? Que eu não- Relaxa, os caras sabem infra, tal, etc. No que eu cheguei, eu já fiquei olhando. Pessoal, façam isso. Todo mundo se virou. que Todo beleza. mundo indo já. Todo mundo indo. Falei, que ótimo, tal. Vai acabar cedo, cara. E aquele cara ali, o que você me fala dele, ó? O quê? O Meletão. Eu tinha esquecido dele, né? O Meletão. Falei que todo mundo tinha esquecido Ele dele. é bom, difícil, às vezes, sempre né? tem um ponto, né? Brincadeira, rapaz. Aquele lá é Meletão, a gente te ama, figura cara. do caramba. Você acredita que eu tô tentando trazer ele pra conversar comigo aqui? Nunca veio. Nunca veio. Cada vez é uma história diferente. Cara, não, ele- não ele- posso porque eu preciso buscar minha filha, porque não posso porque não sei o quê. Cara, ele falando bom dia, ele é engraçado, cara. Não é? cara. Ele ia render muito. Ia render muito, cara. O bloco aqui. Vai ter que colocar Vai ter Atrapalhado, colocando é, aqui. tipo Não, então, atrapalhado. essa é uma brincadeira que eles fazem. Eles falam assim, Joãozinho, quando você for trazer o Heitor, você tem que pedir pra Maíra assistir e transcrever tudo que ele fala, porque senão ninguém vai entender nada. Aham. Tem que Tem apertar que ter tecla SAP, SAP, né, tem cara? que ter tecla Eu- SAP. eu- É o famoso mineirês. E o mais interessante é que ele mesmo também acha que ele fala. É. Ele não se Ó, entende. chegar. Ele Como é que não tá se aí, entende. chegar? Ele não se entende. Hoje ele falou uma, né? Falou, e aí, vamos almoçar? Vamos? Que hora a gente volta? Às 2? E eram 2. Vocês foram as duas. É, isso. Eu falei, caraca, cara, não dá pra gente almoçar assim. Ele é um barato, figurão, amigão. E como é que começou treinamento? Quando você decidiu assim, bom, vou dar treinamento, tô pica nesse negócio de banco de dados, acho que eu posso agregar nesse sentido. Foi quando eu fiz um treinamento Oracle, tá? Falei, vou fazer, deve ser mó barato. E era uma droga, cara. Era uma Nossa. porcaria, você não aprendia nada. O cara lendo slide, etc. Eu falei, cara, isso não é de verdade, eu posso fazer melhor. Falei, cara, eu vou fazer melhor, né? E aí, cara, peguei, abri numa salinha comercial, coloquei umas mesas ali, uns computadores. Eu lembro que eu comprei nas Casas Bahia, né? Cheguei nas Casas Bahia para comprar, tinha só um cartão de crédito já. Falei, moço, eu quero comprar esse computador, eu vi as especificações dele, só que eu preciso rodar uns DVD nele, um CD, não existia DVD aí, um CD nele antes. Instalei o Linux, vi se rodava uns drivers, instalava, beleza, me vê 10, né? E saí das Casas Bahia com os 10 computadores. 10 computadores numa época que computador era caro, né? Foi em Imaginou? 2008, eu acho. Não era pra todo mundo ter laptop. Essa aí é a época que todo mundo tinha em casa aquele móvel do PC, com a gavetinha com o teclado e com E, o mouse. e a cobertinha coberta lá, o com plástico bonito. branco, Exatamente. isso tinha. E o ônibus Quem não aqui teve do isso, lado. né? Fala pra mim. É. Não, já era um pouco depois disso, já eram uns PCs normais assim, né? E aí você alugou uma sala comercial. Aluguei a sala comercial baratíssima. Eu já tinha um blog de Oracle, né? Que eu escrevia coisas. Sempre gostou de compartilhar conhecimento. Eu sempre tive como um desafio. Eu comecei assim. Eu falei, cara, eu quero. Eu queria isso mesmo. Falei, cara, eu quero ficar bom. Como é que eu vou ficar bom?
tem pouca coisa aqui no trabalho, não estou aprendendo nada. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou no fórum do GPO lá, e eu tenho que responder todas as perguntas. Esse é meu desafio, eu tenho que resolver todos os problemas desses caras aí. E respondia. Nisso aí eu tenho amigo até hoje, né? Falo com eles até hoje. E aí eu coloquei no blog lá, pessoal, vou dar treinamento dia tal, tá? E aí eles vieram. O pessoal Isso veio. aí você começou fazendo então você fez o treinamento, comprou os computadores, alugou a sala, e aí já falou, bom, vou dar um treinamento de Oracle aqui sobre uma coisa específica. Isso mesmo, tá? Um assunto específico, fala, cara, esse assunto eu conheço. Eu manjo bem. Vou fazer o treinamento do jeito que eu quero, tá? Não vou fazer o treinamento oficial. E até um negócio esquisito que falou, cara, o oficial igual a bom. Eu falei, não, eu quero não oficial. E hoje o não oficial é sinônimo de bom e oficial é sinônimo de ruim, cara. É mesmo. É mesmo. Você fala, assim, para quem conhece de meio para mais, fala, vou fazer um treinamento oficial. Os caras dão a risada da cara dele. Fala, vai gastar dinheiro. Tá? Mas aonde que a Oracle tá errando nisso, cara? Paga pouco. Paga mal. Paga mal pro profissional. E se o profissional ganha mal, aceita ganhar mal, significa que ele não é bom. Porque ninguém tá pagando bem. Isso. Fora isso, tem que seguir um script de uma forma que seja adequada a um grande público. E eu faço um script de um público Nichado. muito menor. Isso. Que é muito mais técnico, talvez seja isso? Muito mais profundo. Muito mais profundo. Profundo. Entendi. Tem gente lá que chega e não aproveita o treinamento, não tem capacidade, não consegue e acabou. Você tem uma pergunta? Você Não. ia falar. A minha dúvida que eu tenho aqui é o seguinte. Nos treinamentos que você dá, você geralmente tem É aquilo que você falou. O Cleiton falou, putz, vai ter 6 meninos lá. Você fala, putz, mas quem que são? Não conheço. Você tem geralmente um público, na maioria dos seus treinamentos, que eles têm um gap para baixo ou que eles já chegam com um gap para cima? De, tipo assim, Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo e hoje eu já dominei a arte já de fazer isso. A maleabilidade de lidar com o que sabe menos. Isso, digamos sabe que tem uma mais. média, tem 2 caras para frente, tem 2 caras no meio e tem 2 caras para trás, né? Tá. Quando os 2 caras do meio terminam o lab, eu já falo que acabou. Aí ou os caras que estão para trás se adiantam, né? Ou eles acabam ficando para trás. Entendi. E eu falo para os caras que estão mais adiantados, eu tenho coisinhas na manga para dar extra para ele. Pra ele Já que você acabou, manter faz ocupado. isso. Manter ocupado, manter ele quer fazer aquilo. Já que você fez, duvido você tentar fazer Desafios. assim. Isso mesmo. Pra cutucar. Nisso tem cara que fica para trás, né? Tem cara que fala, cara, vai fazendo aí, vai digitando e vida que segue. Eu sei que ele não vai para frente, né? Então vou indo nessa média. Aí eu pego e eu faço uma média para cada laboratório. Fala, cara, esse laboratório, quando aquele cara acabar, significa que acabou o tempo. Tá? E tem uns que eu chego do lado e falo, cara, esse cara está um pouco para trás, mas dá para eu ficar empurrando ele. Eu colo do lado do cara Pra e fazer vou. uma pressãozinha que ele vai conseguir acompanhando meio que Isso. na famoso catando cavaco. Isso né? mesmo. Então nisso a gente vai orquestrando como que vai ficando. Aqui essa média é verdadeira? Essa média aqui é sossegada demais. Essa média, cara, eu podia nem dar aula, cara. Eu falo, pessoal, façam isso, e eles fazem, cara. Ah, gente, que orgulho de vocês. Não, é sério mesmo, é. Até eu não gosto desse formato de aula, porque é o seguinte, nesse formato de aula eu estou sentado aqui e cada um está na sua mesa, que é o formato normal. O meu é o contrário. Eu estou aqui, todos vocês estão de costas para mim porque eu estou olhando o computador de todos vocês, porque eu estou vendo o que todos vocês estão fazendo e eu já falo, falei, é isso aí, etc. Tá certo. Então isso já me daria mais trabalho e não está dando, entendeu? Entendi. Porque senão assim o cara tá, tem erro, eu tenho que levantar, ir até lá e etc. No meu formato lá eu já estou vendo todo mundo. E todo treinamento que você vende, ele é presencial, cara? Todo ele é presencial. Você nunca pensou em vender curso online? Não. Até porque você precisa pensei. da dinâmica, né? Eu pensei, eu testei e eu não gosto. Por quê, cara? Cara, é totalmente diferente, tá? A resposta simples é igual sexo online. Ajuda, mas não resolve. Dá pra fazer alguma coisa? Beleza, resolve, não resolve. Não resolve. Não resolve, acabou. Não adianta, o presencial é diferente, né? Primeiro que eu tenho o problema da pirataria. Certo? Isso aí seria facilmente pirateado, o cara fazia... Você baixa o vídeo e compartilha. Baixa o vídeo, compartilha, ou mesmo que fosse telepresencial, que existe hoje, o pessoal faz isso. Você grava a tela e... Ou o cara faz aqui e fala pro amigo, você faz junto comigo, você fica quietinho aí, eu vou respondendo, etc. Tem esse problema, tal, que eu acho que é o menor dos problemas, mas assim, a qualidade não fica boa. Cara, não interessa que a internet hoje está boa. O cara fica distraído porque ele está em casa, tem a esposa, tem o gato, o telefone toca, Abre chega o a delivery. porta, E lá eles são meus, tá? Eu domino eles, eu falo... O cara vai no banheiro, eu falo, onde você vai? No banheiro. Fazer
Não, eu falei, não, vou fazer xixi só e então etc tá e bom, tal. então pode ir. Aí eles estão na minha mão. Leva eles para almoçar, tá? Dito o horário que eles param, etc. Eu vou acompanhando quem está cansado, quem tem que parar, quando tem que parar. E você percebe isso, esse processo de cansaço, ele é meio comum para todos? Ele tem uma média ou tem alguns que ficam muito mais cansados? Não, ele é muito parecido para todas as pessoas. Tem assim, eu já consegui e eu já coloquei temas que tem que ser feitos de manhã e temas que tem que ser feitos depois do almoço e temas que são para 5 da tarde. É coisa que o cara da Enter fica esperando fazer depois do almoço. Coisa que eu falo pra caramba e o cara tem que falar comigo pra caramba é de manhã. Tá? Que o cara tá mais... Isso, e aí chega numa hora assim que adiantou a turma, tipo, já deu 4 da tarde, já tá quase acabando, o nosso horário tá acabando, mas eu falo, pessoal, acabou, porque não vai adiantar nada. Né? Você vê na cara do pessoal. Tá? Que não dá. Não dá, a gente tem um limite. Ô, Portilho, talvez seja por conta disso que você abre turmas com pouca gente, no caso, né? Isso Pra você mesmo. manter o controle, no caso. É. A minha primeira turma foi com 15 pessoas. Falei, caramba, eu gosto de dinheiro, eu quero 15 pessoas porque eu vou ganhar dinheiro. Meu Deus, que pesadelo, cara. É mesmo. Porque não adianta. Assim, metade, nessa média de 2 fica para frente, 2 fica para trás, eu vou ter 5 que ficou para trás, 5 ficou para frente que eu não vou dar atenção e 5 na média. Eu falei, cara, ficou uma droga. Eles fez o treinamento? Fez. Mas 5 não aprenderam, 5 aprenderam mais ou menos e 5 não gostaram. Eu falei, não, vamos fazer com menos, vou fazer com 8, certo? Depois, como eu mudei de sala e mudei o layout, eu diminui mais ainda, para 6. E na pandemia, eu falei, cara, eu preciso diminuir mais ainda porque é para pandemia. Agora o limite é 4 pessoas. Né? Aqui foi uma exceção, então, os 6. Isso, mas já aqui, tá começando a voltar. mas aqui eu já tenho dinâmica com eles. Tá. Isso. Não é novo, já Não é novo. treinou várias vezes. Isso, já está diferente, já. Entendi. Tá? Já conheço eles, tal, posso falar para, então já é diferente. Mas meu limite hoje são 4 pessoas. Cara, uma coisa que eu acho interessantíssimo, né, do Portillo é que todo o material que é utilizado nos treinamentos está disponível. Tá disponível, isso mesmo. E assim, cara, em qualquer outro lugar não existe isso. né? Porque isso não dá para você segurar, por isso que eu faço isso. Tem vários motivos. Primeiro que não dá para você segurar. Isso pirataria vai é a questão da acontecer, pirataria. Um vai né? passar para o outro, e É. etc. E aí eu começo a usar a pirataria ao meu favor. Sim, passe pro cara e deixe ele ver. Até porque isso aí acaba sendo propaganda de graça. Exato. sua. E o o material material... bom é seu, tá com o seu nome. Porque ele é muito técnico e se você não tem conhecimento, né, igual o curso que a gente está fazendo Você agora, pega o material, você não consegue fazer você nada. não vai desenrolar nada, você não vai Não fazer absorve. nada. Ou seja, você vai falar assim, porra, o material é da hora pra caramba, mas eu tenho que ir lá. Você Eu precisa tenho que ir falar lá com o porque- dono da Porque aí eu tenho a que mente extrair o pensante. máximo que eu puder lá É no assim, treinamento. quem fez o treinamento dele, se pegar o material, consegue refazer. Sim. Mas quem não fez o treinamento não, porque tem um monte de teoria que ele fala que não tá naquele material. É o material mais... Exato. O mais material é objetivo um ali. apoio, É um né? apoio. É meu Então, apoio, isso mesmo. Nem foi intencional isso. Tanto que tem gente que pega o material baixo e tenta fazer e me escreve e não fez treinamento. Cara, deu um erro tal assim. É porque tem uma malandragem, você tem que fazer isso. Eu respondo. Então, a intenção não é bloquear as pessoas. Cara, é legal isso porque, assim, eu sou um leigo em relação ao banco de dados, eu entendo o mínimo necessário para conseguir conversar com pessoas que são mais leigas que eu, né? Mas é muito interessante, de todas essas vezes que eu já conversei com o pessoal aqui da CCM sobre banco de dados, que, cara, você conseguiu criar uma comunidade de compartilhamento de conhecimento, de treinamento. De novo, o seu nome foi citado aqui N vezes, você é referência nisso. E ver isso, que você dá o material, o cara pode compartilhar com quem ele quiser, você responde o cara mesmo sem ele estar fazendo o curso, isso é fantástico, porque isso só aumenta o seu status perante a comunidade, né? Não é exatamente porque eu sou bonzinho que eu gosto de ajudar. Sim. Mas assim, se só tivesse eu que trabalhasse com Oracle no Brasil e só eu soubesse, Oracle não seria grande no Brasil. Então assim, quanto mais pessoas tem na Melhor. comunidade, maior é o mercado para todo mundo. Tá? Então assim, eu quero que tenha mais pessoas, quanto mais melhor. Tá? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E como foi a primeira vez que você veio dar curso pra gente aqui? Quem que fez o contato? Foi você? Não, Foi o Não, André? Foi Não, lá, a gente conheceu. eles foram lá. Foi lá. Foi você? Na verdade, pelo que eu lembro, eu acho que o André foi no Gob. Conheceu você lá. Aonde que o André foi? O Gob é um evento. É isso aqui. É, Não, é o até tô com a Gob dos camisetinha. usuários de É o Oracle nosso Brasil. evento anual. É uma comunidade não da Oracle, né? Não oficial, Independente. que faz
O que o Bob faz exatamente mesmo? Principalmente é um evento anual, mas é o grupo de usuários Oracle, é o grupo de DBAs do Brasil, Tá. DBAs e desenvolvedores. Tá. É a nossa organização do Brasil. Legal. E a nossa maior marca é um evento anual, mas a gente também tem podcast, lives, etc. É a nossa comunidade. Tá? Puta, legal. Então E aí o André foi nesse evento, eu não sei como que descobriu o Portilho lá, fez um curso de tanque, gostou, aí depois eu comecei, ele me indicou, aí eu fui fazendo, eu fiz todos os cursos praticamente do Portilho. Uhum. E aí a gente foi indicando. Aí Todos depois foi o presenciais? Rodrigo, todos presenciais. Depois foi o Rodrigo, depois foi o Heitor, agora vai o Léo, aí a gente foi gostando e foi fazendo, porque tem vários cursos, né? Esse é o primeiro presencial que você dá. O primeiro Aqui. presencial que eu dou aqui. Isso mesmo. É. E o que você está achando, cara? Ah, tá ótimo. Primeiro da cidade, o que você acha desse calor que é Ribeirão Preto? Não estou impressionado. Não tá? Pelo menos hoje não. Deve vir preparado, só regata, etc. Eu tô de calça, tal, etc. Vim na semana errada. Ó. Que horas vocês foram almoçar? 1h30. Ah, Eu fiquei impressionado depois de 2 quarteirões. Antes disso eu não estava. Tá? Depois que eu dou 2 quarteirões, estava aí mais já ou menos. começou a dar uma... Já estava meio. Mas Uma falei, roupa com quente, já fui aí. preparado. E não é tudo isso não. E aqui a empresa, o que você está achando? Você está Ah, gostando? cara? estrutura maravilhosa, Estão te muito tratando legal. bem? É isso que eu queria falar. Não, não brincadeira não. Chegou no ponto. Estão. Dá pra perceber. Que bom, cara. Puta, legal. O Cleitinho, eu tô te achando muito quieto hoje, cara. Você não tá junto. O Cleitinho é Pô, tá sempre falando um... pra caramba, cara. Esse Cleitinho aqui, cara, ele vem aqui, você dá um pouquinho de cerveja pra ele, ele adora. É que você não viu ele lá. E fica horas e horas conversando. Hoje ele tá meio quietão. Acho que é porque ele tá de férias. É as férias. Ritmo de Então, férias. vai ritmo, mais devagar. Tenta tudo pegar o mais. tranco de novo, né? É. Ô, Portinho, eu tenho uma pergunta. Você acha que você chegou no seu ápice dentro do Oracle ou tem muito mais para aprender? É até uma pergunta meio triste, assim, porque eu acho que eu já passei e agora estou descendo. Né? Porque assim, eu treinei pessoas que, pô, os melhores caras do Brasil hoje, tá? Eu falo que eu troquei a fralda deles, peguei eles no colo, né? E, pô, viramos amigos, etc, e fomos conversando sempre. Chegou uma hora que eu vi, eles me passaram, né? Que é normal, cara, passei dos 40 anos, minha curva de aprendizado era assim, agora é assim e vai assim, e a deles está nos 20 e poucos anos, está assim, eles me passaram, né? Então eu falo, cara, é assim, eu tenho muito medo de ficar obsoleto, sempre estudando, mas não adianta, minha velocidade agora Ela é vai menor, diminuindo, né? e eu acho importante reconhecer isso. Mas, ô Portinho, qual que é o parâmetro que você tem pra falar com toda essa confiança? Putz, os caras me passaram forte. Qual que é o Eu termo? falo pro cara, não tô entendendo o que você tá falando, cara. Ele, cara, eu fiz isso, aconteceu isso, sabe? Que você acha que é por causa daquilo? Falei, cara, não sei o que você está falando, tá? Não entendi nem por que você está fazendo isso. Tá? Não entendi o raciocínio. Não entendi seu raciocínio, Aí acabei... pode ser das duas uma, né? Ou porque o cara realmente uma coisa que você nunca viu ou que ele tá O cara fazendo tá errado. falando O bosta, cara tá né? errado, que aconteceu já. Acontece É isso. também. Você acha que o cara tá gênio, grandão no negócio, só tá fazendo cagada. Aconteceu uma vez, cara, assim, pô, eu era o único sênior de uma consultoria, tava trabalhando pra caramba, chegou um cara pra me substituir, né? E eu, nossa, cara, que bom que você chegou, né? E chegou pra me substituir. Eu falei, Chegou cara, grandão no negócio. sabe, chegou ganhando bem, sabia tudo, etc. Eu falei, cara, olha só, me ajuda nisso aqui, ó, pega esse projeto, por favor. Tem isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não sei se eu devo fazer por A ou por B. Ele, e se fizermos por D? Eu, porra, nunca pensei, caramba, né? É, por D. E eu fui pra casa, e no metrô falando, vamos fazer pela letra D. E dormindo lá, aquele meme assim, pensando, pela Pensando, letra igual aquele do Pablo D. Escobar. Isso mesmo, é. Do Tentando Pablo juntar, Escobar. Pela letra D, as pela peças. letra D. Cara, quando eu acordei de manhã, eu falei, esse cara tá falando merda, não é. E aí eu descobri, não é possível, que o cara era um grande de um enrolão, mentiu no currículo, tava enrolando todo mundo e não sabia absolutamente nada. Baita de um charlatão. Isso, é. Enganou na entrevista e na... Isso, e partimos pros finalmente, saímos rolando no chão, briga feia, né, de quem não sabe brigar, saímos rolando no chão da empresa e tal, porque eu falei, pô, você é um porra, não sei o que, você não sabe. briga mesmo? Briga física, ele foi pra delegacia, ele fez BO e o cacete, cara. Eu ganhei bilhetinho do RH, eu tenho bilhetinho do RH, comportamento inadequado até hoje, eu tenho um bilhetinho até hoje, cara, sério mesmo. Eu não aguentei, cara, quando eu vi o cara enrolando. É assim, o cara chegou uma hora
que ele virou café com leite. Todo mundo já sabia que ele estava enrolando. E eu chegava para a mulher do RH, demite esse cara. Esse cara é perigoso, fora que ele é ladrão, ele está ganhando tanto. Ai, já vamos. Sei lá, mas é que vamos deixar passar o período de experiência, da gente demite. Falei, caramba, Pra quê? Pra você gastar mais? Pra você gastar mais. Ele é perigoso, ele pode fazer algo perigoso, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Uma hora eu não aguentei e tal. Ele era grande, né? Mas foi uma briga. Nenhum dos Era dois grande, sabia mas não brigar. era dois, né? Isso, mas não sabia brigar, eu também não sabia, foi uma briga Pegou a feia. tecladada no meio da orelha. Foi aquela meio de, sabe? Não me orgulho da briga, não. Mas pelo menos você teve atitude. Eu tive. Partiu de você. Falei, não aguento. Não cara. se conformou Não com me- a péssima contratação que eles haviam feito. Isso mesmo. É isso aí, cara. Eu achava que a gente tinha umas histórias boas aqui. Estou completamente enganado, Juninho. Tive vontade de Essa- fazer isso? Tive. Várias vezes. Mas- Você segurou. Não Faltou tive a atitude, coragem. Talvez. Falta atitude nessa equipe, Juninho. Precisamos fazer um Sai na treinamento de porrada. atitude. E não tá gostando do que o amiguinho tá fazendo? Sai na mão. Acho que é a única Mas só escolhe bem que sim vai Escolhe bem, encarar, escolhe né? Porque bem. você pegar o Grace pegar o daquela Quero ver você CBN, encarar vai esse tomar aqui, ó. Você desacerto. sabe da história desse aqui? Não sei não. Conta pra ele. Ele é faixa preta no karatê, Karatê. no jiu-jitsu e no muay thai. Não, É só isso. jiu-jitsu, só jiu-jitsu. Ele só não ganha do Anderson Silva. Caramba. Você é louco. No auge, porque hoje No com a auge. idade do Hoje ele Anderson ganha, Silva, hoje ele ganha. hoje ele dá trabalho pro Anderson Silva. É porque o Anderson Silva ele tem uma envergadura, né, Maior, mais então. comprido, mais É. alto. Mas se não fosse isso Eu sou também, Grace. cara, Eu sou Grace. ele é Da Grace. escola Grace. Se É, levar da pro escola jiu-jitsu Grace, no chão, pretão arrebenta. Eu não sou preta não, sou azul ainda, mas eu tô Você tem noção, o primeiro campeonato que ele participou, ninguém quis. Ninguém quis ir contra. Ganhou todas de WO. Só tinha eu e eu fiquei em cima. Eu não entendi até hoje o que aconteceu. Ganhou o juiz. Ganhou o juiz. Ai, Jesus amado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa dessa história aí que você me contou, que rendeu um puta de um corte maravilhoso. Você tá passando muito rápido essa cerveja pra mim. Vou passar essa pro Portinho, porque ele tá mais rápido que eu. Qual foi o ponto? Obviamente que a gente vai acabar entrando numa parte mais técnica do negócio. Muito provavelmente eu não vou nem entender o que você está falando, mas me gerou essa curiosidade. O que te trouxe esse insight desse momento de falar assim, cara, essa alternativa D que ele está falando que é o jeito certo, tá tudo cagado. O que foi isso? Qual que foi esse insight? Você não estava conseguindo resolver um problema. Você tinha um problema que você podia resolver do jeito A, do jeito B. Ele falou, não, vamos do jeito D. Qual que foi? O que te trouxe esse insight que você falou, não, tá errado? É assim, uma das coisas, das vantagens que tem do seu trabalho como DBA em vez de desenvolvedor é desenvolvedor trabalha muito mais, ganha muito menos, na média, tem que conhecer do negócio, eu odeio conhecer do negócio, nota fiscal, não sei o quê. Chato. É chato pra caralho. E o ICMS? O que é ICMS? Não sei. Então. E o desenvolvedor é o trabalho criativo. Isso é um grande problema, porque o desenvolvedor precisa estar bem para trabalhar. DBA, a maior parte do trabalho não é criativo, é monótono, é copia da cá, leva para segue a receita, faz igual você fez ontem, faz igual você fez anteontem. Raramente nosso trabalho é criativo, é nessa situação, preciso pegar isso daqui, mover para lá e eu tenho 18 formas de fazer isso e 38 variáveis. Nessa hora é criativo e nessa hora não tem how to. Tá? Nessa hora é realmente ficar pensando a respeito tal, e aí fica um pouco de arte. MacGyver, né? É um pouco de isso, arte, sorte, conhecimento. É nessa hora que se mistura as coisas. Tá? Porque realmente era algo que não dava para fazer, a gente tinha que arrumar um jeito de fazer. Não tinha um livro, não tinha uma regrinha, né? Isso, Não tinha nunca foi receitinha feito, de nunca bolo. foi feito isso. Entendi. E, assim, aqui a gente tem algumas histórias boas de banco de dados, né? De grandes cagadas, de grandes acontecimentos. Toda semana. Duplicate, isso aí é o que mais tem. Essa aí é a recente aí. Gente, Não vamos citar nomes, né? Do cliente e tudo mais, mas tem umas histórias. Mas hoje, o Portilho contou uma aí que, cara, partindo dele você fica até mais aliviado, né? meu? Vale acontece com compartilhar todo essa mundo. história? Você acha que vale? Não, assim... Não, essa dele?
Porque eu quero ouvir, a questão que eu ia chegar agora Foi é no o seguinte, duplicate também que você contou. Foi um duplicate Eu quero também. ver Foi um história duplicate. de Foi há um bom mês convidado. atrás, cara, né? Olha O só, que aconteceu? Vamos a lá. gente fica muito mais confortável. Olha só. Lógico. Cara, Que eu erro, que a gente erra. Já Tal, dizia aquela música, né? É. Todo mundo erra. Todo mundo. Por favor, conta essa história pra gente. E assim, do duplicate. explicar exatamente, tecnicamente, que errou, assim, já eu acho meio chato. Já, Óbvio. tal. Mas assim, faz um mês mais ou menos, tal, que eu tinha que fazer isso e fui arrumar tal e estraguei tudo. E aí eles perguntaram, mas você fica com o coração acelerado na hora que você vai? Eu falei, fico, tal, etc. Primeira coisa, peguei pro cliente e falei, cara, caguei. Tá? Tô vendo aqui, vou arrumar, não sei previsão, etc. Fui tomar um refrigerante, fui respirar um pouco, volto e vou tentar arrumar. Então ainda dá essa energia aí quando você erra alguma coisa. Cara, e a gente erra. Isso deixa a gente muito para baixo. E assim, eu comparo um pouco com o trabalho de médico, né, guardado as devidas proporções. Né? Falei, o médico deve sentir uma droga quando o cara morreu porque não conseguiu salvar e etc. Ou porque ele fez algo errado e os caras faz, cortou aqui, cortou ali, fala, deixa quieto, ninguém sabe e tal, e matou. Falei, cara, isso aí deve ser muito pior do que eu estou passando assim. Sim. Mas, cara, a gente se sente muito mal, cara, quando você estraga alguma coisa. É que a gente se coloca numa situação... Não é que é desnecessário, cara, mas, porra, independente do que você for fazer na sua vida, você vai errar. O erro ele vai acontecer. A gente não é até máquina erra. Quem não faz, não erra. Quem não faz, não erra. O risco é esse. O risco de fazer errar. Mas é uma cobrança muito... A responsabilidade do DBA é muito grande. Porque de de cobrança fato... a gente se cobra muito. Mas é óbvio que vocês se cobram muito. O trabalho que vocês fazem é extremamente importante, cara. O impacto é o quê? É o coração da porra da empresa. É igual o que a gente falou, guardadas as Devidas proporções é o médico da companhia. E olha só, vamos pensar de verdade assim, cara, é uma empresa. E a empresa ficou parada tantas horas. Quanto dinheiro que ela perdeu? É uma empresa, dane-se. Cara, mas se ela não tiver tanto de lucro, ela pode não pagar tantos funcionários, nisso uma pessoa não recebe. Olha a responsabilidade você vai que a gente vendo tem. o cascateamento do negócio até chegar no Isso mesmo, não é dinheiro, alguém deixou de ganhar Às vezes dinheiro. mandou o cara embora porque eu fiz uma cagada no banco. Isso, não vou dar seu aumento porque esse mês foi ruim, porque a gente não vendeu, etc. Tanto que esse cliente, né, depois, no dia seguinte, o pessoal arrumamos, tal, foi isso, aquilo. E ele falou, cara, eu quero saber quem aí foi que fez isso, o diretor, né, falou comigo. Fui eu, cara. Não, Ricardo, me fala quem foi. Fui eu, cara, fui eu que fiz. Falou, não, a gente não acredita que foi você. Fui eu, cara, pô, é sério. Pô, eu tô mó triste de ter feito isso, fui eu mesmo, etc, tal. O cara queria saber quem que era pra pegar a cabeça, tal, alguma coisa assim, pra eu falar, não, dei um quebra no cara, falei, cara, fui eu, cara. Pô, era sábado, eu falei, deixa eu fazer isso aqui e tal, e fiz merda, né? Quebrei o negócio, dei prejuízo, etc, cliente parceiro, falei, cliente, errei, vamos trabalhar juntos, etc, vamos corrigir. O cliente bom é esse, o cara que entende a situação do negócio, porque, cara... É a primeira regra, você não pode mentir pro cliente. Falar, aconteceu algo aqui. Aconteceu por causa de alguma coisa. O cliente sente cheiro de mentira, primeira coisa, ele vai saber. E segunda coisa, quando você falar, não fui eu, ele vai acreditar. Porque uma vez você falou, fui eu. Tá? Então, só tem benefício nisso. Aceita. E bom que eu acho que o cara, aqui a gente é assim também, 100% transparente. E o que eu vejo é o seguinte, na verdade, assim, é que a gente sempre conversa. Quando você assume, o cliente sabe o que ele pode esperar de você. Ele fala, se os caras errarem, eles vão assumir. Então gera uma confiança. Você tem que falar. E o dia que não foi, você fala, não foi eu. E se o cliente for embora por causa disso, fala, cara, mereço, é isso aí, mereci. Porque se ele não vai, você ganha uma confiança que você não tinha antes. O que você me fala da LGPD, cara? Não sei se é uma pergunta que te fazem dia sim, dia não. Fazem? Não, mas não é chato não. Então, não é chato. Mandei mal, Cleitinho, na pergunta? É importante. Ó o Breno ali, ó. O Breno tá felizão, cara. Eu vi o Breno, falei, pô. Cara, essa é uma pergunta boa, porque o cliente chega pra gente, né? E fala assim, cara, ativa aí LGPD pra mim, mais ou menos assim, né? E, cara, não existe esse botãozinho LGPD yes igual ou no. Falou, cara, você tem que entender o que é LGPD. E não é fácil entender, e ninguém entende porque não está bem definido, né? E nós, DBA, somos meio que cliente da LGPD. Sim. O cliente, o desenvolvedor e etc. vai falar pra gente, cara, faça isso e a gente faz, não tem um botãozinho ativar, né? Então, quando os clientes estão chegando agora desesperados, falam, cara, LGPD, eu falei, o que você quer? Eu quero que você audite tudo. Eu audito tudo, só que vai parar tudo. Tá legal? Meu Deus, mas eu não posso parar tudo, certo? Então você tem que auditar tais coisas
E pela lei você sabe que você tem que identificar, tal, não sei o que, etc. Falei, eu posso pôr senha nisso, eu posso pôr senha naquilo. Então você tem que... O cara chega assim, você mostra as possibilidades, você vai trabalhando na parceria. Mas não tem um yes or no Não tem, pro né, LGPD. cara? Não tem. Não tem. Você já fez alguns projetos, essas ativações de senha dentro do banco para muitos clientes? Ah, sim. Ou para alguns? Isso. Uma dúvida que eu tenho, que é uma coisa que eu peguei no ar, assim, de conversando sobre, é a segurança, ela traz burocracias, certo? E a burocracia, ela traz reclamação, porque acaba, ou o processo fica mais lento, ou fica mais chato, ou fica mais trabalhoso. Você recebeu já esse tipo de reclamação Já por recebi, burocracias por conta da LGPD? Sim, mas aí a minha desculpa está pronta e lei se lamenta. A lei se lamenta. Lei se lamenta Não e tem acabou. como. Tenho que fazer e acabou. Quer que eu desativo? Beleza, não sou eu que vou Não vou eu que descobrir pagar a lei. multa, né? Isso mesmo. E como que você vê esse negócio da NPD? Porque você falou um ponto que eu venho falando aqui também. Não é claro, não dá para saber qual que é a faixa de cagada que você precisa fazer para ser multado, qual que é a faixa de cagada que você precisa fazer para acessarem sua operação, a cortarem o acesso do seu banco. É uma água totalmente turva, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe se vai ser multado em 5 milhões ou se não vai poder mais operar e vai ter que fechar a empresa. Como que você vê isso? O que você acha, assim, agora, talvez não, nem com embasamento técnico, mas como que você acha que vai desenrolar esse negócio, cara? Não tinha como ser de outra forma, porque essa adoção do Brasil foi para atender a lei irmã da GDPR. Europa, e isso que apareceu lá, temos que fazer uma. Mas essa lei transitou numa troca de 3 governos, certo, que a gente teve. Ela está no terceiro já, e cara, empurra para outro, né? Empurra para outro, então ia sair nas coxas Mesmo, de né? qualquer jeito, né? Então, se o Congresso não estava preocupado com isso, o presidente estava preocupado com outras coisas, está no terceiro já, vai para o quarto, ainda estando meia boca nisso, e cara, como a lei está muito duvidosa, ainda não começou a ter nada transitado em julgado a respeito, né? Então ainda vai ter jurisprudência. Ou seja, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém né? sabe de nada. E vamos torcer para não tomar uma multa e vamos ficar olhando na jurisprudência para ver o que Até acontece. porque não tem nenhuma história ainda, né, Breno? Do negócio que, puta, foi multada, deu um negócio grande. E olha só, quando tiver multa, né? Os órgãos, o governo vai ser multado também, porque o governo tem vazamento de dados, A lei se aplica a eles também? né? É ou não é? Não saber? O Breno tá falando que é. Vai pro corte, STF, né? o STF que vai julgar. Quem vai julgar? Vai. Gilmar Mendes. Esses negócios me dão um pouco de medo, viu, cara? Cenas dos próximos capítulos. Vem aqui falar. Fala aqui, pô. Não, é isso aí. Parece aí. É isso aí. O caminho vai ser. É, o caminho, Ó, o caminho você é sabe o que eu tenebroso. queria saber, Portilha? Que eu gosto muito. Inclusive, o Portilha tem um blog, né? Sim. Da Nerd lá. E ele reservou. Como chama o blog? Faz o jabá aqui, olha pra câmera e faz o jabá do blog. Cadê? Nessa? Ali, ó. nervinformatica.com.br/blog. Olha lá, pronto. Tem uma parte lá específica que é dedicado a contar histórias de 14 anos de treinamento. E, cara, tem cada história hilária. É Você mesmo. fica impressionado, cara. Qual que é melhor? E Conta assim, alguma aí, eu do espero trabalho. 5 anos, porque meu advogado me ensinou tal que... Eu tenho. Depois de 5 anos o cara não pode processar mais. Tá? Então tem muita história guardadinha. Né? Puta, conta um João, inédito coisa pra de marca gente. da- Puta, fala uma que você lembra aí, o tema aí, só que daí eu conto, cara. Tem Nossa. várias lá, cara. Uma que você faz que é pra cantar, que é Não Posso Ficar, que a mulher do cara bateu no cara. Mulher do cara baixo. batendo no cara, puta merda. Chegou o cara lá, curso de DBA Júnior, né? E aí tá todo mundo ali no curso, né? Cara, desde o primeiro dia o cara falando, cara, tudo bem se eu sair no último dia às 2 da tarde? Você não vai fazer tal coisa, etc, mas por mim tudo bem. Porque eu tenho que sair às 2 da tarde no último dia, e não às 6 da tarde. Falei, beleza, cara. E todo dia ele falando, cara, você não lembra, não esquece que eu vou sair mais cedo. Cara, sai, mas você foda-se. Foda-se, vai embora. Pagou mesmo? Já pagou e ele não tava bem, não é? Ele era um dos que ficava pra trás. Ele não ia pra frente, tá? Não ia sair daquilo, né, cara? Puta, olha só o que eu tô falando aqui, né? Não saiu daquilo, né? Ah, eu só não citar. Ele não, que eu tenho um compromisso, e aí ele falou, eu tenho um compromisso que, cara, era um negócio muito assim, aleatório, assim, é festa da sobrinha da minha filhada, da, porra, da vizinha, da prima e etc, eu tenho que ir. Eu, cara, vê que vai, né? E eu esqueci disso, que dane-se, não é problema meu, chegou no último dia, deu 2 horas, voltamos do almoço, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas,
Aí ele olha o celular e pega, acabei. Pessoal, acabei, vou embora e desce, né? Falei, louco, né? Beleza. Aí nisso assim, aonde está a sala de aula, tem uma janela e eu olho para a rua, né? Nisso eu vejo o cara, ele desceu, atravessou a rua, está do carro lá dialogando, né? Assim, com gestos, Fervorosamente. com uma mulher, né? Ele aponta o celular e faz blá 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 blá. E eu olhando só assim, né? Tá, e alunos, façam isso aí. E faz o que agora? Faz Vai fazer. faz isso aí. Tá? Faz aí. Faz aí Nisso a contra mulher vez pega uma aqui. bolsa muito grande e vira assim na cara dele, cara, que ele deu uma volta, assim, sabe? Puf, deu uma volta. E nisso ele saiu, foi para trás do carro, ela foi foi atrás dele e ficaram Tom e Jerry assim. Ó. E eu olhando ali, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Ninguém vai acreditar em mim, né, cara? Pessoal, vem ver aqui. E veio. Correndo atrás do cara, e ele para, e tomava, para, chamou todo mundo pra ver, e cara. todo mundo, no que eles viram que a gente estava vendo, entraram no carro e foram embora. Sério mesmo, cara. O cara apanhou ali, cara. Que cidade foi São Caralho, Paulo? quase São botou todo Paulo, mundo assim. Puta que pariu. Todo mundo Não, pendurado na janelinha, sabe? olhando. Todo mundo olhando. A primeira vez que eu fui fazer o treinamento, eu achei uma coisa curiosa, depois eu descobri por quê. O Portilho conta a gente. Então na hora que a gente tá saindo, a gente vai almoçar junto e volta junto. Eu fico Ele assim, conta. ó. Eu fechei a porta e faço. E saio. Tá? Aham. E teve No que eu um tô dia- voltando, eu. Teve um dia que, inclusive, Parece eu fui no motorista banheiro. de ônibus, velho. Eu Mas fui você no tá banheiro, entrando é. no busão de viagem, o cara tá contando. Eles saem, né? Quando sai todo mundo, e aí fecha a porta, né? Tranca. E um dia eu fiquei no banheiro. Aham. Eu fui no banheiro e eu falei, meu Deus, esqueceram de mim. E ele voltou. Aí ele falou, não, fica tranquilo, É, eu meu conto Deus, as meu Deus. pessoas, mas por quê? Tem Porque um histórico. Isso, porque tá o treinamento, aí saímos para almoçar, voltamos para almoçar, né? Voltamos do almoço, entramos. Nisso um dos alunos falou, eu tenho que ir no banco. Tá, beleza, vai no banco, etc. E voltamos, né? E aí o primeiro prédio comercial que eu ficava lá na salinha ali, e o cara tocava a campainha embaixo, mas acho que a campainha não estava funcionando, etc. Uhum. Esquecemos do cara, né? Esqueci do cara lá fora que ele foi no banco. Começou a aula, voltamos lá, começou e tipo assim, voltamos da aula 1 da tarde, chegou 2 da tarde, tal. Chegou 2:30 da tarde, o telefone começa a tocar. Né? Ele já viu, já que eu não atendo o telefone, eu pego e puf, desligo. Spammer do caramba, desligo, paf. E 3 horas tocando, tal. Sei lá que eu falei para os alunos, alunos, façam um lab aí, tal coisa. Fui olhar meus e-mails. Era na época que celular ainda não tinha internet. Uhum. Tá? Então, olhar meus e-mails, falei assim, olha só que eu recebo tanto spam da loja de colchões, né? Spam da loja de colchões. Socorro, abra a porta. Loja de colchões, Bergamini e tal, não sei o que. Em maiúsculo assim. Socorro, abre a porta, socorro, abre a porta, socorro, abre a porta. Aqui sou eu. Atende o telefone e tal. O que é? Meu Deus, falta uma pessoa. Aí eu desci, o cara tava lá embaixo, ele, campainha não funciona, você não atende o telefone? Eu falei, cara, desculpa. Não atendo o telefone, Não atende cara. o telefone e tal. Pelo Aí amor entrou. de Deus. Em minha defesa, ninguém lembrou do cara. Ninguém lembrou do cara. O cara não era lá, essas coisas. Tá? O cara Não era lembrável. Não era lembrável. Mais um. Mais um! Isso aí é culpa do cara. Mas aí eu metódico como sou, coloquei na minha rotina, contar ao Contar entrar e ao contar sair. ao sair igual criança. Não, mas você deixou bem claro, né? Tipo, assim que você entra lá, os alunos é seu. É meu, então é isso mesmo. É meio ditador, meio Essa loja ditatorial. era né? vizinho lá, né? Tem que ser. Ele foi na loja e mandou e-mail. E isso, a loja era na frente. Nossa, imagina pelo que o cara passou. A loja de colchões era na frente. Isso. Aí ele foi lá. Pediu o computador emprestado, cara. Imagina. Eu achei que o cara trabalhava na loja de colchões. Ele tava é. dando treinamento pra loja de colchões. Não. Imagina a história que o cara contou pro cara. Cara, você Pelo tem computador? amor Tem, de tem e-mail? Deus. E era internet de escada. Conecta, por favor, tal. E Deixa manda um eu e-mail pra mandar. tal. Que transtorno. Caralho. Que transtorno, imagina, cara. Ah, mas você vê que pelo menos o cara tava muito empenhado em voltar, né, Muito, pro cara. treinamento. Nossa, eu fiquei muito chateado, cara. Eu fiquei, tipo, levando água pra ele. Você e quer um tal, café, meu etc, velho? cara. Hã? Nossa, Tem tadinho. toda essa redimir ali. Posso? O que você precisa? Se ele ouvir aqui, André Spadini, cara, desculpa de novo, grande abraço. Lembra o nome dele, cara, pra você ver como eu fiquei magoado, fiquei chateado, cara. E aí, Leozinho? Não, fala aí. Tem a história de um pleno também que eu gosto, a história do DTA lá. A gente brinca aqui. Que tem um amigo nosso, nós não vamos contar quem que é. Não Eita, vai falar cara. o nome. Star Wars que ele chega uma vez, Ah. colocou no LinkedIn que é DTA pleno. E aí a gente ficou Eu zoando. sei quem é. Não sei. Tá, mas É o da mortadela? Do salame. Sabe a história?
Pô, compramos mortadela pra cá. Ah, tava envolvido nessa história, eu acho. Tava envolvido? O Portilho teve um cara. Cara, Você sabe. deve passar cada coisa, mas esse eu achei da hora. Que o cara chegou lá, especialista. Não, eu sou fera, eu sou especialista, só vim me atualizar. Mandou essa Mandou já na na lata. cara. Quando eu tinha paciência, eu pedia para os alunos se apresentar. Aham. Eu, cara, me diga a sua história e tal. Eu não ligo mais, eu já sei do que você trabalha, etc. Tal. No que chegou no cara, ele falou, eu já sou especialista. Ele foi fazer curso de hack, é uma das nossas tecnologias. Ele falou, eu já sou especialista em hack. Só vim me atualizar. Eu, desculpa, passei próximo, e etc e tal, né? Aí nisso, e falando, pessoal, ok, etc, vamos lá, configurem. Façam isso aqui, que é, falei assim, coloquem 16 GB de swap, né? E ele falou, e ele, da cara de pau, ele virou e falou, o que é swap? Isso todo mundo, era um negócio assim, que ele tinha, se ele é especialista, ele tinha que saber há muito tempo, né? Cara, todos os outros alunos pegaram e viraram para ele assim, ó, cara, e viraram. Eu falei, não importa o que é swap, coloca aí, etc. Já larguei do cara e etc. Só aceita esse número aí. E aí, no hack é um cluster, então você tem duas máquinas acessando o banco de dados. Você tem que fazer as coisas nas duas máquinas. Ele vinha a cadeira para cá, aí tinha que fazer na outra máquina, ele vinha para cá, aí vinha para cá. Eu falei, ou esse cara vai cair, ou ele vai quebrar a cadeira, né, cara? E fora que isso é muito idiota. Eu falei, cara, pega dessa máquina e acessa aquela. E aí você faz as coisas em um lugar só. E acessa aquela, acessa aquela por SSH. E todo mundo olha, SSH, eu, porra, SSH aqui, aqui. Ele, agora eu tô ali. Eu falei, não, você tá aí, você tá na sua cabeça. Você continua aí. Mas agora você consegue fazer coisas ali. Uau! Ele não sabia disfarçar. Cara de pau. E tem outra, pior ainda, ele não me pagou até hoje, cara. Não, esse aí você tem que falar o nome. canalha. Tá te devendo, Esse cara. nossa, cara. Mas, ô Portinho, deixa eu te perguntar um negócio. Você não tem alguma... Para evitar esse tipo de especialista de LinkedIn, vamos falar assim, de ter certificações mínimas para fazer tal curso sobre tal área específica ou um nível mais avançado? Eu penso, eu tenho, e o cara assina e ele não tem. Ah, tá. Eu falo, para fazer o curso você tem que saber isso. Ele assina, sim. Mas e não até tem. esse ponto, se ele assina sabendo que ele não Ah, tem então, ou dinheiro seja, no seu bolso e foda-se. Eu falei, ai, cara, lascou, cara. Eu falei, nossa, eu tive essa ideia. Eu falei, uau, o cara vai ter que assinar. Cara, o cara assina qualquer acho que coisa. Cara, assim, maior detalhe- é muito bem descrito, inclusive. Você entra no site Você pra tem que fazer o saber curso, fazer isso. Tá lá assim, qual que é o pré-requisito? E o Portinho ainda coloca referência de outros cursos. Por exemplo, para você saber para você fazer esse curso, tem que ter esse curso aqui ou conhecimento equivalente e isso que você tem que saber. E você assina o termo aí. Isso mesmo. Aí Só que tem gente que não tem o problema isso pro dele. próprio cliente. É Mas isso. eu acho que o pior é o cara fazer isso, né? E depois ainda sair falando mal, né? Porque, cara, Ah, imagina mas não é possível. Ah, tá. Pô, e esse cara aí... O tempo que você tem que perder ali pra, né? E esse cara especialista aí, ele trabalhava numa empresa de outros alunos, onde estavam pessoas que foram meus alunos, né? Aí nisso aí, quando dá terça-feira, liga um cara pra mim, né? Dessa empresa. Cara, vou falar o apelido dele. Você deu curso pro Pingado? Né? Pingado, pra não chamar de café com leite, chamava de Pingado. Porque ele não valia nada. E que Pingado? Tal pessoa. Porra, ele chegou aqui querendo mudar tudo, falou que tá tudo errado, etc. Falei, eu não falei isso aí não, cara. Eu falei tal coisa aí, problema seu, dele, se ele vai querer fazer isso aí. Você tá brincando? Sério mesmo. Ele chegou lá e falou, pessoal, Tá tudo errado. Tá tudo errado. O que eu aprendi foi outra coisa. E não, ele tava fazendo outra coisa, não foi o que ele aprendeu. Tomou ácido pra Era o dizer. plano O dele. mundo de Bob que ele tava lá, as coisas que ele Era o aprendeu. plano dele, tava fazendo o plano dele. Ele foi lá no seu curso só pra falar que foi e falar que viu lá. Ah, tá. E quando ele não me pagou, ele falou, cara, não tenho dinheiro, eu me ofereço para dar aulas aí na sua empresa. Né? Para pagar isso. Ah, pros outros moradores do mundo de bola. Você quer me não, volta ferrar de aqui. vez, né? Você tinha que ter falado, volta aqui, só pra você dar um pau nele. Nossa, cara. Então, Esse seria um que você Esse ia descer rolando. Fight Club. Fight Club dele a hora. Puta, cara do céu. É muita história. Aí você cara. podia chamar a mulher do outro. Mulher do outro, isso. Vem cá, É, toma umas porque ela é bolsadas briguenta nele aqui, ó. Vem dar umas também. bolsadas Dá umas nesse aqui, você bolsadas no merece. cara. Acho que a melhor é o Chorão, cara. É o Chorão. Qual que é o chorão? O Chorão, tem dois Chorões, né? Esse é o melhor Chorão. O pessoal chora lá. Por vários motivos. Então, chora.
Falei, meu, eu tô dando aula, tal, e tem uma aula que eu falo muito. Eu falo, e o pessoal explicando, esse aluno olhando para mim muito atentamente. Ela fala assim, fazendo assim, ok. Nisso ele vai até a porta da sala de aula, coloca a sua cabeça para fora e fala, vem aqui, por favor, para mim. Você pode vir aqui, por favor? Eu, porra, sim, claro. Aí desce até lá, né? Desceu a escada lá. Ele olhou assim para mim, me abraçou e começou a chorar. Mas chorar muito, soluçado, assim, de bebê, assim, etc. Tal. Abraçado e deitado aqui, ó, no meu peito, assim, né? Por isso que em treinamento eu só uso camisa preta. Desde então é que eu usava branca, né? Ficou toda manchada e babada. E ele ficou ali. Mas do jeito que ele tava chorando, o pessoal tava ouvindo lá em cima. Não era possível. Soluçando. Aí eu tava meio Sheldon, assim, sabe o que fazer? Aí eu abracei ele, cara, eu não sabia o que fazer assim, eu abracei ele, cara, e falei, meu Deus. E nessa hora que eu falei, eu não preciso disso, cara, que vida que eu tenho, né, o que tá acontecendo, né, cara? E ele chorou, eu falei, tá, cara, tá tudo bem, whatever, tá tudo bem, etc. Cara, a namorada dele largou dele, né, porque ele veio fazer o treinamento, porque ele só trabalha, ele trabalha à noite, nesse final de semana, que era um aniversário, não sei do que, ele veio fazer o treinamento. E aí na hora que ele chegou no curso, ele falou, tá tudo acabado e tal, e cara, não quero mais nenhuma coisa. Ele, cara, ela terminou comigo e tal. Eu falei, cara, puta, sei lá o que falar nessa hora. Mas falei, eu queria que ele fosse embora. Né? Eu falei, cara, você não tá com cabeça pra fazer o treinamento, você vem no próximo. Ele, não, você tem razão. Eu vou fazer o treinamento. Eu falei, não, você vai fazer o próximo. Você não vem nesse aqui. Não, não sei o que, eu vou fazer esse agora, tal, ela não me merece, tá certo. Eu falei, cara, eu tô certo do quê? Tal. Não falei nada. Não falei nada. Eu só mandei você embora. Aí ele pegou, subiu sem ir no banheiro, assim, ó, babadão, assim, ó, de chorar, sabe? Fez... Subiu, sentou de volta assim nas todo mundo olhando assim pra ele, porque assim, eu acho que eles não entenderam o que a gente conversou, né? Não ouviram o que a gente conversou. E eu voltei assim, cara, muito molhado assim, muito babado, e voltei a dar aula assim sem nenhum clima assim, tal. Totalmente desnorteado, totalmente desnorteado, tal, e ele. Aí depois eu falei, cara, não é possível, deixa eu ver quem é essa menina. Eu olhando no Facebook assim, eu vi o cara e vi ela, falei, não foi, tipo, o cara é 5, o cara é 3, ela é 8. Falei, tá explicando. Muita areia pro caminhãozinho. Isso, falei, não, moço. isso foi só desculpa, tal. Falei, cara, a melhor coisa que te aconteceu, deixa pra lá, cara. Entendi. Pelo amor de Deus. Você tem umas histórias boas, hein, Curtido? Histórias boas. Pelo amor de Deus, cara. Tem alguma história boa aqui que você passou com os nossos maravilhosos DBAs? Nossa, cara, não, cara. O pessoal aqui é de boa. Pode ser cara, sincero. Pelo amor de Deus. Ô, Cauê, não adianta, só tem cara bom aqui. Ô, Joãozinho, os caras já jogou uma pressão em mim já. Mês que vem eu tô Você lá, que é o né? mais recente, Tem a né? prova. Teve Do alguma grupo prova aqui. que foi BO, cara, de vocês, cara? Vocês passaram em todas. Uma- Tem prova prova. e não ganha o certificado, não Isso, volta não assim, fica- certificado. É sério o negócio assim, né? Entendi. E ele vai lá. Os caras jogou a pressão em Uma mim, das Leozinho. coisas que a gente joga pressão é o Presta atenção. seguinte, especificamente uma prova lá de Tani, você faz treinamento de Tani, não sei se o Portinho ainda faz isso, mas no final a prova, ele coloca em cada um dos computadores quantas transações por segundo o banco está fazendo, ele zoa tudo o banco, começa com 10. E aí, ele fala o seguinte, vamos supor que são 6, o banco que tiver menos performando não vai ganhar certificado. Não passará. E todas as No vezes que a gente treinamento foi- dele, não passará, por outra regra. Aí, E então, toda vez tá que a vendo? gente Os caras vai, jogou pressão em mim, pai. Já tá. Tô como? A gente, a gente Maracanã sempre lotado, pênalti, você e o goleiro. E aí? Não, a gente sempre fica nos top. A gente sempre fica entre os primeiros. Leozinho, você não Nossa, vai você tem que- derrubar você tem que essa representar. nossa. Você Cara, os caras tá falando isso pra mim. Representar. Quando que vai ser essa prova dele aí? Então, a prova dele é diferente, não tem um horário específico assim. É bem diferente. Ele vai saber como que é. Eventualmente Vai você vir. vai descobrir. Vai vir, ardendo. Quando você descobre, ela já está acontecendo. É muito legal. É assim, cada treinamento é uma prova. De backup, um não passa. Tipo assim, tem que recuperar o banco. O último, ou quem, ou N não passa, né? O último ou quem não conseguir não passa. Então, já aconteceu de não passar já aconteceu de não passar 3 já. Né? DBA Júnior é independente, pode passar, pode passar todos, pode não passar nenhum, tá? Hack é por dupla.
Uma dupla passará e uma dupla não passará. Então escolha o seu parceiro Escolha bem adequadamente. sua dupla. E aí teve briga já dos caras saírem se empurrando. O cara falou, eu não quero sentar com ele, eu quero sentar com ele. Assim, E o cara ele, falou, não quero sentar com ele, quero sentar com ele. falou, cara, porque era encrenca, assim, que eu falei, uma dupla não Ó, passará. O treinamento de backup dele é tenso pra caralho. Ele, no laboratório, ele coloca um cronômetro, coloca um barulho de tic-tac. você Muito tem- alto. Muito alto, e você tem tantos minutos pra fazer, 2 minutos. Não fez, sua máquina reinicia, você perdeu 3 minutos. Isso, eles só sabem depois que acontece. Eu falo, se tudo que vocês não fizerem em 10 minutos a máquina reinicia, e isso piora a situação. Exatamente. Caralho. E no final das contas, você tem que cara. restaurar o banco. Na minha prova, acho que foi eu mais um que consegui abrir o banco. Os outros não. Foi. O Jonas estava me esperando, que o Jonas tinha ido no data center. Ele falou, cara, eu vou Eu passar lembro. aí e vou te Dessa levar. vez que vocês foram. Eu falei, que da hora. E ele chegou lá, tava no meio da prova. Aí eu falei, ô Pertinho, meu amigo chegou aí. Ele falou, cara, ele sabe de Oracle? Fala pra ele subir também. Se tiver sua mãe, seu pai, quem quiser ajudar, pode O cara fala, pode ser Pode que vir, tá? consulta, cara, pode ligar para alguém, pode fazer o que você quiser. Só tem que abrir o banco. Não é mais o tic-tac que toca na coisa, é essa música aqui, ó. Cadê? Bota no microfone aí. O tempo todo, todos os lados. Em loop. Vê a minha última postagem lá, tá? Cara, fica isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Cara, você vai sair de lá falando, cara, tá garagati, garagati. Cara, que eu ponho, o cara faz. E muito alto, eu ponho muito alto. Porque daí o cara me pergunta, eu não entendi Não o tô que você ouvindo. falou, né? Tal. E, É pra se virar. e aí tem a troca de máquina. É, troca de máquina é muito tenso. Na hora que você tá. Beleza, eu peguei o jeito, tô fazendo tudo em 10 minutos. Ok, agora troquem de lugar. Sentem no computador do vizinho no sentido anti-horário. Cara, tá tudo errado, não tá do jeito que você quer, o teclado é Aí outro, você tem etc. que começar pela cagada do vizinho. E tem isso. E sabe aquela média que tem 2 caras ruins? Tem Vai um cara cair que nele. sai cagando todas. Né, cara? Ele sai cagando todas e um cara que sempre tá atrás dele arrumando a mesma cagada de todas. E aí eu coloco o cara em outro ambiente, eu falei, cara, ok, 10 minutos, valendo, gol. É isso. Mano, no meu curso de backup na prova, o cara começou a fazer junto comigo na minha máquina. E eu fazia e eu desfazia, eu fazia e eu desfazia. Eu falei, que porra é essa? Quando o portilheiro falou, cara, o que você tá fazendo? Sua máquina tá desligada ainda. O cara falou, É mesmo, cara. Eu não sei assim. se foi eu. Cara, falou, meu amigo, meia hora de passar da prova, você tá desfazendo o que você tá fazendo. Não tá fazendo né? nada. Ele logou na sua, cara. Deus, cara. Maquiavélico você, hein, cara. Mas é o melhor jeito de ensinar. A vida é assim. A vida é assim, É, porque funciona. a história é um Mais negócio. fácil não cria bom marinheiro, não é? Isso mesmo. É isso aí. Isso aí. Por isso que a gente tem aqui o Cleitinho DBA, o Dedé DBA, Dedé. Dedé DBA. Vamos ter já o Leléo DBA, Leléo DBA, Bruno DBA, óbvio, já estamos. Bruno, você tá indo pro Oracle agora também, cara? Faz tempo, né? Cara, eu comecei com SQL Server, né? É, porque eu lembro quando você era o cara do SQL Server. Não, mas eu com o Oracle já tem alguns anos já que eu venho dando uma beliscadinha, não sou especialista igual o Cleitão, igual o Dé, né? Mas Mas você quer consigo- expandir, agregar ou você quer migrar? Não, é expandir mesmo, cara. Expandir mesmo. Eu tenho o meu foco, que é o SQL Server, né? Mas como a gente tem bastante demanda Oracle, né? E eu já venho de uma empresa também que era 90% Oracle. Então, assim, é para agregar. Já que Vou ninguém falar tá uma falando coisa, aqui, querendo eu ou vou não. falar. Oracle é muito mais legal que SQL. Porque querendo ou não, Corte, cara, são né? duas Corte. ferramentas de É, mercado. polêmica. Polêmica, é. Tudo maiúsculo. Ei, João. SQL é uma bosta. É o seguinte, SQL serve. É uma bosta. Serve, tá vendo? SQL Server era muito ruim, os DBA SQL Server tinham vergonha de ser DBA do SQL Server. Cara, Vem melhorado. Tinha, né? Assim, ó, eles tinham vergonha, SQL Server e tal. Cara, assim, do 2008 pra frente, cara, virou outro produto. E aí os DBA SQL Server pararam de ter vergonha e assumiram, E assumiram cara. a- E assumiram, porque assumiram virou a outra amante. coisa. É assim, a Microsoft mudou. Né? A Microsoft saiu o Bill Gates, saiu o Ballmer por causa da porcaria do Windows 8. Entrou um nerd no comando da empresa. E a Microsoft mudou e nisso o SQL Server Aí mudou, É. né? É porque entrou assim, né? O usuário, o cara que entendia o que achava ruim dos anteriores. Isso mesmo, e Aí- não o cara de negócio. Exatamente. Isso é um problema Mas sério que a também gente tem vê. um pouco daquela questão, né? Que o Oracle, né?
Você fala Oracle, é banco de dados. É. Você falou Microsoft, cara. Não, é muita uma coisa. caralhada de É ferramenta mesmo, ali é. em cima. Então, assim, SEO, computador, então, eu acho que realmente, sim, Excel. a história, né, começa com Na Oracle, verdade, a cara. Oracle Banco é de muito dados mais começa, que banco de né? dados hoje. Ela tem E cerca aí- de 5 mil produtos, mas, cara, o carro-chefe. O carro-chefe. É, exato, e diferente da Microsoft, né, que o carro-chefe Era infra. é... Era sistema operacional. Assim, eu Sensacional. tenho um grande respeito pelo Oracle porque, cara, ele tem 42 anos. Ele é uma tecnologia de 42 anos. Que tecnologia de hoje que está viva ainda Que há tem esse 42 anos, cara? Foi o Impressionante. primeiro banco de dados comercial e tá aí. Tem muita banda E que não arrebenta. dura 42 anos. Caramba, né, cara? Não tem. Gente, acho que é isso, né? Bom, Tem hein? galera aqui que tem horário. Portilho, obrigado, velho. Pô, cara, Foi eu um- que agradeço. Foi Bate-papo um legal, prazer cara. gigantesco. A gente vai ficar aqui ainda, tem cerveja lá pra gente tomar. Mas obrigado pela participação. Eu não sei quando você volta. Você mora em São Paulo. Bom, em São Paulo, mas eu já tenho data para voltar. Não sei agora qual que é, mas eu já tenho. Aí, Tem ó. outro treinamento. Tem esse Então ano já ainda. tem a parte Tem 2 do esse ano, episódio já do tem, Portilho, sim. garantido. E aí a gente programa pra durar um pouco mais. Isso, Fica com mais sem- histórias aí. Mais história, porque é história. Tem história. Tem sensacional. História, tem que né? ser história, cara. A Muitos gente anos, muitos anos, né, cara? assiste o podcast para se divertir, Vai né? se Não é pra- divertir. Não é pra se chatear, né? Entendeu? É lógico. Você já pensou em desistir, cara? Hã? Você já pensou em desistir de Acho que trabalhar com todos os dias. É. Assim que eu acordo. Ponto em comum. Por que eu não tô vendendo coco na praia, né, velho? Nossa, É o pensamento, Ai, né? Jesus. Na noite que o André me ligou lá, cara, desse problema aí do duplicate, assim, cara, eu estava com o remédio de dormir na mão, assim, ó, cara. Falei, ok, agora eu vou dormir. Tocou o telefone, André. Falei, Não, calma. Foi nesse momento que eu falei, cara, Vou desistir. Foda-se. Não aguento mais. É a nossa vida. É a vida. Gente, obrigado. Leozinho. Valeu. Leozinho, você não estava programado para participar, mas eu acho que Não. valeu a pena pra caramba. Valeu né? pra caramba, Foi cara. bom, senão você fica sentado no puff lá ouvindo. Eu tava hoje só de ouvinte. Ia querer fazer uma pergunta. Como é que eu Ainda vou bem, fazer eu a perguntei. pergunta? Aí, ó, Legal. fez pergunta, Foi interagiu. legal, bastante. Berreis também. Sim. Tava até resolvendo o BO aqui, tá virando comum isso aí, você percebeu, É. né? Episódio passado o André tava aqui, ó, batendo no teclado, resolvendo o BO. É que a gente tem que mostrar que tá fazendo alguma Tem que, coisa né? e tal. É, vocês sabem que o entendeu? Felipe É. assiste, né? exato, Os caras pô. sabem que o dono da empresa assiste, aí os caras falam, o que esses caras Porque estão aí, falando? aí vai olhar assim, Vamos pô, ver. tem 3 DBA na mesa aqui da empresa, né? Quem que tá resolvendo o problema? Quem tá cuidando agora do meu servidor aqui, né? Mas peraí, Tá todos perdido. podem ficar no podcast, então eu não preciso de ninguém, certo? É, exato. É, se todos podem participar, isso quer dizer que não é Tá bem sobrando. assim, então, É. tá sobrando. E Cleiton, nossa figurinha repetida aqui, que eu achei o Cleiton muito quieto hoje, Você é louco. muito quieto, tomou só 3 cervejas, isso porque tá de férias, não tem nem horário pra entrar amanhã. Já levou. Ah, você foi tirando. Cleitão, nosso Opala V8 aqui da CCM Tecnologia. Você tá maluco. E o Juninho, obrigado, viu, Juninho? Tamo junto. Meu caro ouvinte, obrigado pela participação aí. Toda semana tem episódio novo. A gente vai começar a voltar agora, não sei se vocês estão sabendo, a ter episódios semanais, né? Hoje a gente tem um a cada 2 semanas. Segunda-feira o episódio completo em todas as plataformas de áudio no YouTube e durante o resto da semana temos os cortes. Se inscreve no canal da CCM, segue a gente no Instagram, manda pergunta pra gente, comenta aqui embaixo se você for o cara que apanhou da moça, da bolsa. Comenta aí. Comenta aqui, conta o seu lado da história pra gente. Não deixa quieto não. E se você é o cara que apanhou do Portilho também, você fica quieto aí, não vem encher o saco. Tá certo? Boa. Gente, um abraço pra todo mundo aí. Valeu, Obrigado obrigado. pela presença. Até semana que vem. Valeu, Portilho. Valeu. Tamo junto. Abraço.